silêncio, né? Então, eu até falei para ele, eu falei, cara, você deve ter já falado sobre silêncio, né? Aí eu até estava assim, nem tinha comentado nada com ela, mas não, né? Ainda não falamos sobre silêncio, né? O silêncio é uma ferramenta muito poderosa, né? Então, ela pode, você sabendo lidar com ela, trabalhar com o silêncio, né? Você consegue entrar em estados de calmaria, né? Mas como às vezes a gente vê a pessoa lá silenciosa, quieta no canto, mas a mente dela está parecendo uma tempestade no meio do mar. Tempestade no mar é feio, já vi, gente. Não no meio do mar, mas na praia pelo menos a tempestade é feia, né? Então, tá aquela bagunça, né? Aquele alvoroço na mente da pessoa, né? E como isso é complicado, né? Então você vê a pessoa silenciosa ali, calada no canto dela, mas a mente está conturbada ali. Tem um monte de coisa acontecendo e correndo ao mesmo tempo, né? Mas o silêncio, quando eu aprendo a trabalhar esse silêncio na minha vida cotidiana, no meu dia a dia, né? O silêncio se torna uma ferramenta de auxílio. Eu tomo muito cuidado de falar em paz, né? Então, a gente sempre, quando a gente fala em silêncio e quando a gente fala em calmaria, a gente pensa em paz, né? Então, no budismo, que trabalha muito, o budismo japonês, o budismo indiano, né? Que trabalha muito o silêncio, né? Não é você ter paz, né? A gente não vai ter. No mundo que a gente vive, da forma que a gente vive, nas relações que a gente tem, a gente não vai encontrar paz absoluta, porque alguém vai incomodar a gente de alguma forma. Se você está aqui gripado, não tem paz, você está gripado, você está doente, seu corpo está passando por um momento de turbulência. Isso muitas vezes te entristece, né? Então, quando a gente fala de paz, quando a gente fala de silêncio e calmaria, né? É eu conseguir lidar comigo mesmo dentro da pessoa que eu existo. Nossa, parece ser bem complicado isso, né? Mas não é complicado quando eu pego e começo a refletir sobre quem sou eu no mundo que eu vivo, né? Se eu sou uma pessoa muito reativa a qualquer coisa, então se a pessoa pega e me fala eu já fico irritado, eu já fico triste, eu já fico mal-humorado, né? Então, às vezes a pessoa falou alguma coisa, né? E aquilo que ela falou, eu tenho que entender uma coisa, né? Quem fala demais não é silencioso, né? Tem aquele ditado de quem fala demais dá bom dia para cavalo, é verdade. O cara fala tanto que é capaz de dar bom dia para o cavalo e nem perceber que está dando bom dia para o cavalo. Porque a mente dele não tem noção, ela é tão barulhenta e é tão atribulada, né? Que ela perde-se a noção do que se está falando. Às vezes as pessoas estão falando, e quando percebem já falou, já magoou, já maltratou, aí fala, putz, eu não queria ter dito isso, mas já disse, né? Então, quando a gente é silencioso, não é o silêncio que me aprisiona, né? Porque toda vez que eu quero falar algo que eu não falo, e aquilo me machuca, se torna uma prisão. Então, é mais uma grade que eu coloco dentro de mim mesmo, né? Então, a pessoa falou alguma coisa para você e você queria dizer e não disse, ou você estava numa reunião, queria falar alguma coisa e não falou, ou algo que você gostaria de falar para a pessoa e não diz, mas aquilo está te incomodando constantemente, você vive dentro de uma prisão. Esse tipo de silêncio ele é perigoso, porque ele deixa a gente doente, né? O silêncio que traz calmaria é o silêncio no qual eu compreendo a mim mesmo, né? É o silêncio que eu olho para mim e eu começo a perceber que as coisas que eu sou reativo, não há necessidade de eu ser reativo. Porque não fala sobre mim, fala sobre o outro. O outro é ignorante, o outro é grosseiro, o outro não mede as palavras. Então eu vou aceitar tudo? Não é aceitar tudo. É você entender assim, até que ponto é importante eu falar, eu dialogar, eu discutir dentro de uma conversa que às vezes não vai te levar a canto nenhum. É só para brigar. O outro quer que você brigue, né? O outro quer que você brigue, né? Então às vezes é necessário, você quer que eu brigue, mas eu não vou brigar com você, porque não faz sentido. Não faz sentido. Esse tipo de situações não faz sentido.
E o silêncio, que eu falei que aprisiona, é esse silêncio que eu quero dizer algo e eu não falo. Mas aí, quando eu começo a ter compreensão sobre essas coisas, que tipo de compreensão é necessário dizer? Aonde vai me levar essa conversa? O quanto essa conversa vai me deixar mais... vai me trazer soluções, né? Ou eu só quero falar para conflitar, só quero falar para entrar no conflito, para entrar na briga. Tem gente que quer entrar na briga, né? Você já sabe que uma conversa não vai levar você a nada, a canto nenhum. E por que você vai brigar? Não vai fazer sentido você entrar nessa conversa, nessa briga. Mas é importante que a gente comece a moldar em nós mesmos o que é importante a ser dito. E muitas vezes, tudo que poderia ser necessário ser dito, não é necessário. Eu não preciso falar, eu não preciso mostrar, eu não preciso discutir com a pessoa, né? Eu preciso apenas entender o seguinte: o que vai mudar dentro desse cenário? Será que se eu falar para a pessoa, né? Então, a gente tem que ter certos filtros, né? Às vezes a pessoa tem um mau hálito, eu preciso falar para ela que ela tem mau hálito, né? Que está me incomodando, está incomodando outras pessoas e tal. Mas é a forma que eu falo também, né? Muitas vezes a gente já vai falar com um tom, né, de agressividade. Então tenho que ouvir o que eu estou dizendo, como eu estou dizendo. Então é essa comunicação ativa, né? Então, como eu estou dizendo para outra pessoa, para ver se faz sentido. E durante a minha fala, na própria pessoa eu já consigo ver se faz sentido o que eu estou falando. Porque ela vai se retrair, vai puxar a cara, vai olhar feio, vai cruzar os braços. Começou a cruzar os braços, começou a olhar feio, você está no caminho errado. Já para e não segue naquele assunto, né? Por quê? Né? Alguém tem que ter, né, a bandeira de paz na mão o tempo inteiro. Alguém tem que ter. E se eu esperar que o outro tenha, eu vou viver em conflito eterno com as pessoas, né? Então, o silêncio que eu tenho que trabalhar dentro de mim é aquele silêncio de autocompreensão. O que é necessário ser dito? O que é necessário ser conversado? É necessário falar sobre isso? Então é refletir sobre aquilo que eu preciso dizer, né? É necessário? Então, assim, muitas vezes eu estou em algumas reuniões e aquele negócio, aquela conversa geralmente me incomoda, e aí vem aquela vontade doida de falar. Às vezes eu só quero falar assim para mostrar que eu sei, né? Que também é ego, que só vai te trazer mais problema muitas vezes. Às vezes você vai falar alguma coisa achando que vai ser muito boa, e aquilo só vai te trazer mais problema, não vai te trazer solução. Eu tenho que pensar o seguinte: o que eu vou dizer e para quem eu vou falar vai me trazer algum tipo de solução objetiva? Se não vai trazer, não faz sentido. É aquele pensamento assim, né? Não faz sentido nenhum dizer isso, né? Mas não é se tornar prisioneiro daquele sentimento que você não pôde falar, né? Porque aí é o ego do que você está tendo com você mesmo. Deveria ter dito, deveria ter falado, né? Eu não falei, agora tá vendo, eu estou engasgado aqui. Não é engasgado. Ia fazer alguma diferença, né? Que adianta eu reclamar do Lula, que adianta eu reclamar do Bolsonaro? Não adianta nada reclamar de nenhum dos dois, porque não vai mudar nada. E as pessoas entram em debates, né, longos, de semanas, de meses, de ano, e chegam às vezes de fato de se agredirem verbalmente, fisicamente. Pelo quê? Que nós não mudamos nada nisso, né? Então, qual é a diferença? Qual é a necessidade que eu tenho de falar muitas vezes? Aprender a olhar para dentro para poder transformar o que está aqui fora é muito difícil. Você olhar para dentro para transformar o que está fora, né? Isso na psicologia, se eu não me engano, é chamado de reforma íntima, né? No kardecismo, é reforma íntima. Tá. No kardecismo. Eu vou misturando as coisas assim, liga não. Então, em algumas linhas espirituais, né, é chamado de reforma íntima, né? Mas conhecer a ti mesmo, né? Quando você conhece a ti mesmo, né, que também está nos evangelhos, né, que também está nos sutras, que é do budismo, né, ele fala sobre esse autoconhecimento, essa jornada para dentro, né? Aqui fora a gente já sabe como fazer, é guerra, porrada e bomba, todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Né? A pessoa pega e te dá um esbarrão, e você ainda tem que pedir desculpa, né? A pessoa não tem, né? Opa, desculpa, foi mal, né? Então,
a gente vive aqui fora, a gente sabe como é que funciona. Mas e dentro da gente, esse silêncio, né, se faz realmente em estar só. Quantos de nós conseguimos estar sozinho? E eu não falo sozinho dormindo, que aí não é estar sozinho, você está apagado ali, você está em outra dimensão. Eu não falo sozinho de estar dentro de uma casa com o som, o rádio ligado no último volume, porque a sua mente está sendo ocupada. Mas eu falo de estar sozinho, né, de solitude, né, que nem eu falei na última palestra, né, a solitude é de você desligar o rádio, né, desligar a TV e muitas vezes sentar e ficar em silêncio, ouvindo que não existe silêncio. No universo não existe silêncio, né? Nem no vácuo existe silêncio. Então tudo tem som. Então quando eu me silencio, eu escuto o mundo ao meu redor. E às vezes o mundo ao meu redor ele tem sons assim estranhos, bonitos e curiosos, né? Então às vezes eu acordo lá pelas 4h30, quando eu tenho que sair para trabalhar um pouquinho mais tarde, né, 4h30 da manhã para meditar, né, e antes de entrar em estado de meditação, né, eu escuto o siriri cantando, né, dá para escutar os passarinhos que começam a acordar nesse período das 4h30, e é curioso, né, que cada um faz um som diferente, cada um está num local diferente, e aí você vai tendo essa sensação de que existe algo além do que eu conheço, que é o sofrimento, que é a dor, que é o frio, que é o calor. Então eu vou conseguindo compreender, isso eu estou falando de sensações sensoriais, né? Então audição, tato, né? Então a gente vai tendo essa compreensão. Mas a pior fase, né, desse silêncio é você conseguir olhar para dentro, né? Porque a nossa mente, que eu vou falar talvez em algum outro momento, o nome da própria mente, ela já te indica o que ela faz com a gente muitas vezes. A mente, mente. Por que a mente tem o nome de mente? Porque muitas vezes ela mente. Ela te coloca em situações do passado que não existem mais. Se não existe mais, ela está te contando uma história que não é verdadeira mais. Já acabou aquela história. E aí você fica criando ali inúmeras, infinitas soluções para algo que aconteceu no passado, mas que não tem mais como se resolver, né? Então o silêncio, ele é para apaziguar, né? Ele é para te levar para a calmaria. Mas para você chegar nesse ponto de calmaria e apaziguar, é você se auto-encontrar dentro desse processo todo. Então a mente, ela mente muitas das vezes, ela é uma ferramenta excelente para resolver as coisas, mas na maior parte dos momentos ela está te colocando em situações muito conflituosas. Ou ela está te colocando lá no passado, te trazendo coisas que aconteceram e fazendo você reviver que não existem mais. Aí você fala, pô, mas como que eu acabo com isso? Né? Já explico aí, pelo menos o caminho, né? Então, aí, se ela não está te colocando lá no passado, que te leva para um estado provavelmente de depressão, de tristeza, porque você não consegue solucionar certas coisas e você fica pensando naquilo, ela te joga lá no futuro. Também o que não existe ainda, né? Então ela fica te trazendo um monte de coisas que você deveria fazer. E não é um futuro muito distante. Chegar em casa tem que lavar a roupa, tem que lavar a louça, tem que limpar a casa, tem que lavar o banheiro, tem que trocar a roupa de cama, tem que tomar banho, tem que me arrumar, tem que arrumar as coisas para me sair amanhã. Olha o futuro próximo. Tudo coisa que eu preciso fazer para amanhã ou para mais tarde. E aí eu estou aqui fazendo a palestra, conversando com vocês, já pensando nisso. Então eu não estou aqui. Você está aqui, porque se você está aqui, você está ouvindo o que está sendo dito. Então isso se chama mindfulness, ancoragem, né? Então é um estado até de meditação simples, né? Mas se você está aqui só em corpo, mas sua mente está em casa, sua mente está no trabalho, sua mente está no seu relacionamento, sua mente está nos seus problemas, você não está em canto nenhum. Você nunca está em canto nenhum, né? Porque sempre você vai estar em algum lugar do passado ou do futuro, que são duas dimensões que não existem, uma já aconteceu e a outra não aconteceu ainda, né? Vivendo probabilidades que você não tem mais como resolver e que você não sabe se vai dar para resolver, que é o futuro e o passado. Então, trabalhar a mente, olhar para ela, então dentro desse processo do silêncio, né, do parar, né, desligar tudo, né, você pegar e você
ir acalmando o seu corpo, né, a sua mente ela vai dar um jeito, porque ela sabe que ela está no domínio. É uma coisa assim tão complexa, né? Porque a mente ela tem as ferramentas, né? A mente. O que é a mente? Não temos ideia do que é a mente. A gente sabe que ela é algo que se encontra dentro da gente, né? E que ela tem uma funcionalidade muito diferente do que a gente gostaria que ela tivesse, né? Então, eu gosto do budismo japonês, que ele traz o seguinte: a mente é como nuvem, é como pássaros no céu. Eles surgem do nada e quando você olha, eles vão embora, desapareceram, não estão mais lá. Então a mente assim, trazem pensamentos para você que a gente nem tem ideia de onde vieram. De repente eles somem, né? Quando você entra nesse processo de silêncio, silenciar o interno, né, a sua mente ela vai falar: não, você não vai fazer isso, você não vai entrar em silêncio. Até hoje eu te torturei. O que é isso? Você quer liberdade? Eu não vou te libertar. Eu quero continuar te escravizando. Essa é a mente que a gente tem na maioria das pessoas no mundo, né? Quando eu começo a trabalhar esse silêncio e essa compreensão do passado, do futuro, né, não é que ela vai se tornar uma coisa melhor, é que ela vai se tornar uma coisa mais silenciosa. Ela vai diminuir os seus pensamentos excessivos. Ela vai diminuindo esse fluxo. Em 2 dias, 3 dias eu consigo isso, né? Então, estamos aí fazendo um trabalho de silenciar a mente. Eu pelo menos estou há 6 anos nisso, né? Já está muito melhor do que já foi um dia, né? Mas tem pessoas que eu conheço que estão há 10 anos e às vezes, dá tudo errado. E aí ela tem que começar tudo do zero de novo, né? Então assim, a mente ela é muito ardilosa, ela vai encontrando os meios e caminhos para continuar te pegando ali pela orelha e te puxando de volta para ela, né? Mas ela não é algo que não possa ser controlada. Ela pode ser controlada, mas depende do exercício. É treino, gente. Porque, tem algumas passagens da Bíblia que eu acho muito legal. Porque Jesus fala que as crianças herdarão os céus, né? Porque a pureza e a inocência da criança, né, dentro da mente que ela tem, né, não leva nem maldade. Ela não leva a maldade de hoje e nem pensa na maldade de amanhã. Então, ela brigou hoje na rua. Amanhã ela volta para a rua, é como se não tivesse acontecido ontem. Ela volta a brincar com todo mundo, conversar com todo mundo e tal, né? Então ela não fica pensando na maldade da manhã, porque ela está vivendo agora. Então é uma mente livre, né, de problemas, de pecados, vamos falar assim, né? Não bem pecado, mas ela é uma mente livre de tribulações. Então, essa mente, né, da criança ali, né, que é citado no Evangelho, né? Essa mente de paz, né? Então, tudo que aconteceu ontem fica para ontem, acabou, já passou, está no passado. Mas foi muito difícil, dói muito, né? Mas quem está permitindo doer? É você ou é a situação aquela situação ela está acontecendo agora, nesse momento? Não, você está revivendo algo na sua mente que faz aquela coisa estar aqui. Você não permite que o silêncio, né, tome conta do seu ser. Mas para tomar conta do seu ser, você precisa treinar, trabalhar a sua mente. Então, quando você parar, né, para sentar, vamos dizer que você vai sentar e vai entrar em estado de silêncio. Esquece meditação. Não tem nada a ver com meditação, é estado de silêncio. Se você sentar na sua casa sozinho, né, e entrar em estado de silêncio, a primeira coisa que você tem que procurar fazer é ouvir o mundo ao seu redor. Ele é maravilhoso, ele está vivo. Então você ouve o vento, você ouve os animais, você ouve as pessoas, o mundo está vivo. Isso é bom, você está aqui, então você pode escolher o que você vai ouvir, né? Após esse momento, a sua mente ela vai começar a te bombardear com coisas que talvez você nem tenha mais memória, que você sabia que aquilo existia na sua cabeça, né? E não é fugir dela, né? E não é enfrentar. Eu não enfrento a minha mente, né?
mas eu observo a minha mente. Você se torna um observador. Quando você parar para sentar e observar a sua mente, aí você vai entender que você não é a mente, você é consciência. A mente é outra coisa, né? Ah, quanta filosofia. Não é filosofia, gente. Não é filosofia. Estou falando com vocês agora e estou pensando em outra coisa. O que eu estou falando é consciência. O que eu estou pensando é mente aqui. Então, né, quando você para silenciar o corpo, silenciar a sua existência, a sua mente ela começa a te bombardear com memórias, com pensamentos, coisas tristes, coisas ruins, porque ela não quer que você se acalme, né? Aí é o momento que você se torna um observador. O observador, ele não interage com a mente. A mente ela vai estar lá na sua frente, sambando, dançando, né? O homem mais bonito da passarela do samba ali na sua frente dançando, o homem dos seus sonhos, né? Você vai olhar e vai fingir que não é com você. Essa é a situação da mente. Porque a partir do momento que você falar assim, isso foi verdade, isso machucou, pronto. Aí você entrou no jogo dela e ela vai te tomar e ela vai te trazer tudo e mais um pouco. E aí você vai ficar dialogando com uma coisa que não existe, que não tem como. Quando você começa a perceber que você é consciência e não é a mente, que são coisas diferentes, a mente é uma coisa, a consciência é outra, né? Então você está acima da sua mente, mas dependendo do estágio que a gente se encontra agora, a mente está acima da gente, porque ela controla todos nós, né? Mas a partir do momento que eu começo a perceber que eu sou consciência, e ela pega e vem me trazendo coisas do passado, ou coisas do futuro, ou você está lá sentado lá quietinho, né? Aí de repente vem lá, o banheiro está sujo. Aí você fala, é mesmo, né? Tem que lavar o banheiro. Pronto. Você se perdeu, você deixou que ela te dominasse, porque você deu o diálogo para ela. Mas a partir do momento que vem o pensamento, o banheiro está sujo, aí você fala o seguinte, quando eu puder eu limpo. Você não é atacar a mente, mas é você dar respostas que não tragam um diálogo de longa conversa com a sua própria mente. E às vezes, por que nós costumamos ouvir o fone de ouvido muito alto, música em casa muito alto? Porque quando eu faço isso, eu tenho a sensação que minha mente não está funcionando, que ela se silenciou, que ela está quieta. Mas pelo contrário, quanto mais barulho tem, melhor é para a sua mente, né? Por que nós temos insônia à noite? Porque às vezes nós não temos nós não aprendemos a silenciar a nossa mente. Aí eu acordo à noite com um monte de pensamento. Gente, todo mundo já acordou assim, mas eu não sou doido sozinho, acho que todo mundo é doido junto comigo, né? Então, você acordar à noite já com o pensamento ali rolando, né? Então às vezes já acontece de eu pegar e acordar à noite assim, caramba, o estagiário tem que fazer isso, tem que entregar isso na escola. Eu acordei e o pensamento já está rolando ali, ó. Eu já estou num diálogo com o meu pensamento. Aí eu falo assim, o problema é de vocês, eu vou dormir. É isso, né? Porque se eu der atenção para o meu pensamento, eu não entro em estado de sono profundo. Se eu der atenção para o meu pensamento, eu vou ficar acordado, porque aquilo está tomando conta da minha cabeça. E aí eu entro em estado de insônia, né? Eu não consigo dormir porque minha mente não permite que eu durma, né? Algumas vezes, quando isso está muito forte, aí eu realmente eu entro em outra posição, não deito, eu sento, vou trabalhar a respiração, tal, para poder acalmar o corpo e acalmar a mente. Então aí tem ferramentas para a gente fazer isso. Mas silenciar a mente dentro do processo de existência dela é muito difícil. Mas o que eu preciso aprender sobre isso, né? Primeiro, né, você se torna um observador, você não dialoga com os pensamentos. Eles vêm e você cancela, né? Então, cancela. Realmente, chega um pensamento e fala, não, está cancelado isso, acabou. Não quero saber. Acabou. Então você está dando uma ordem para sua mente. É perigoso. A ordem é perigoso porque ela vai mandar mais coisa.
Mas você pode cancelar, cancela. Está cancelado, não quero saber, isso não é problema meu, isso já passou, isso já acabou. Se você começar a dar comandos certos para pensamentos que chegam, eles vão diminuindo ao longo do tempo. Mas agora, se você pegar e interagir com esses pensamentos, eles vão se tornando mais fortes a cada momento que você fala, caramba, é verdade, né? Se eu tivesse feito diferente, perdi aquela oportunidade, caramba, podia ter conseguido alguma coisa melhor, né? Se você começar com essa ideia, a mente vai ficando mais forte. Então a ideia é o quê? Que eu cancele, né? Não quero saber, isso já passou, isso já acabou, isso não me pertence mais. Né? Você dá, se forem coisas pesadas e tristes. Né? Se for coisa do futuro, fala, você tem que pegar e realmente falar com a sua mente. Olha, quando chegar um momento eu resolvo, eu não vou resolver isso agora. Né? Porque quando você se torna consciência, você sai desse aperto da mente, né? E você começa a silenciar ela. O silêncio, como eu falei, não é um silêncio absoluto, que eu não tenho nada na minha cabeça, não. Mas você tem pensamentos mais leves, você tem pensamentos mais objetivos, né? Então, geralmente são pensamentos como agora. Agora eu tenho que ir em tal local, agora eu tenho que fazer isso, agora eu vou descansar, agora eu vou fazer aquilo. Porque nem descansando, a sua mente permite que você descansa. Porque quando você vai dormir, aí você acha que vai descansar, mas sua mente está lá, tipo bombardeando. Né? Tem que trabalhar amanhã, tem que acordar às 9 horas, tem que fazer almoço, tem que fazer janta, tem que limpar a casa, tem que arrumar as coisas. Então, assim, se eu não aprender a silenciar essa mente, mas não é o silêncio dela ficar calada 100%. A mente, ela nunca vai parar. Né? Mas é o que eu permito que ela me fale durante o dia e durante a minha existência. Isso vai me trazer mais calmaria. E outra coisa, valorizar o silêncio, valorizar a solitude. Né? A solitude, né, ela é acompanhada pelo silêncio. Porque se eu estou sozinho, porque todos nós estamos sozinhos, o tempo inteiro. Eu só estou comigo. Eu não tenho como trazer minha companheira, eu não tenho como trazer meu filho, eu não tenho como estar com a minha mãe nem com meu pai dentro de mim. Aqui dentro é sozinho, é só você. Mas ninguém sabe o que acontece aqui dentro, mas ninguém, a não ser você mesmo. Então, você pode até compartilhar superficialmente com as pessoas. Profundamente é mais difícil, mas somente a pessoa que consegue dar uma acalmada no fluxo de pensamento, que consegue ter um pouquinho mais de prazer em viver, um pouquinho mais de paz em viver, né? Porque é isso que vai trazer para nós o autoconhecimento, né? Então, é isso que vai trazer para nós as formas de lidar com o mundo externo. Eu entender que eu não preciso ser reativo a tudo, eu não preciso falar sobre tudo, eu não preciso ser inteligente, eu não preciso ser grosseiro, Se a pessoa foi grosseira com você, poxa, que pena para ela nesse dia, né? Ela está tendo um dia ruim, né? Então, saber que eu não preciso falar muito, estar mais em silêncio, deixar que os outros falem mais por si, né? Se tem alguém que precisa falar alguma coisa, deixe que diga, mas será que é necessário que você fale, que você retruque, que você brigue? Né? E tomar cuidado, eu falei do silêncio que aprisiona, do silêncio que essa reforma íntima, né? E o silêncio que pune. O silêncio de punição ele é muito ruim, porque o outro sabe que está sendo punido. Né? Então, muitas vezes é necessário deixar claro para o outro que o seu silêncio não é para punição, porque é um silêncio ruim. Né? Que o seu silêncio é para uma reflexão. Ó, você está irritado, você não está bem, e nada que eu fale agora vai melhorar a nossa situação. Então eu vou ficar em silêncio, mas eu estou aqui e compreendo o momento que está passando. Acabou. Isso é ter paz, né? Porque você não está alimentando a raiva e o ódio do outro. E se você fica em silêncio, né? Quantas vezes a gente não entra em relacionamentos, e quantas vezes a gente, com pai, com mãe, né? Que você está lá, a pessoa está gritando com você e você fica quieto, você não vai falar nada, aí a pessoa fica irritada porque você não fala nada. Né? Como pode uma coisa dessa? Né? Então a gente tem que ser cuidadoso com isso. Então, se você está numa situação que o outro está irritado,
e o outro está se irritando porque você está em silêncio, você tem que deixar claro para a pessoa, falar, ó, eu não vou dizer nada agora porque você está irritado. Então, eu também não tenho nada para dizer que vai contribuir para o momento. Então, eu vou ficar quieto, tá bom? Eu vou respeitar a sua raiva, mas eu também espero que você respeite o meu silêncio. Então, esses são, o silêncio, ele é uma ferramenta muito poderosa, né? Tão poderosa quanto a palavra, né? Mas eu tenho que saber como usar ela, aonde usar ela, para poder ter o mínimo de tranquilidade na minha vida. Beleza, gente? Então, esse é o silêncio, você entendeu tudo que eu sei. Ele ficou em silêncio, né? E é isso aí, tá bom? A Elisângela vai estar passando